Só que o contexto é que torna as coisas mais interessantes. Porque não foi uma viagem protocolar, mas foi um evento recheado de pessoas que, apesar de não terem passado batom em nenhuma estátua, não chegou a ser tão extremistas assim, apesar disso, elas não são as pessoas mais democráticas. Olá, Edu Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Opa, eu sei que você não aguenta mais ouvir, eu pedi para você fazer o triplo C, curtir, comentar e compartilhar, mas eu peço porque 4 entre cada 10 pessoas sequer estão inscritas no canal e a maioria não ativa as notificações e nem curte o vídeo e isso prejudica o nosso algoritmo. Então ajuda a gente aí, brigadão. Vejam o grau de submissão das Forças Armadas ao regime, vejam essa matéria. Capitão recomendou a intervenção do Exército contra o PT em tese para a escola militar. Matéria do Ponte Jornalismo. Essa matéria trata de uma tese que foi apresentada como um trabalho acadêmico por um capitão na Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais do Exército. Segundo a reportagem, o capitão no TCC dele, abre aspas, recomendou uma intervenção dos militares como poder moderador na política brasileira para enfrentar o Partido dos Trabalhadores. No texto, o partido é descrito como uma organização criminosa ligada ao primeiro comando da capital, que deixou o Estado à beira do fracasso para implantar uma revolução socialista. Vocês concordam? Digam no chat. E o que aconteceu depois? O general Vendramin, comandante militar do Norte, puniu, a mando do general Frajola, o major Polidoro, orientador do TCC do capitão, e o coronel Emerson, o comandante do curso de material bélico, por não terem coibido o capitão aluno da ESAO de falar mal do PT no seu TCC. A punição foi de repressão, já que foi considerada grave, mesmo que se tratasse de fatos passados. Ou seja, não somente o autor do TCC foi punido, como também os superiores. Claro que pelos generais. Esse é o estado do Exército Brasileiro. Punindo o militar por citar fatos sobre o PT em um trabalho acadêmico. Ou falar de coisas previstas na Constituição. Por isso, Paulo Figueiredo, ministro da Defesa 2027. Aí eu vou fazer igual... Vou perguntar assim, vou pedir para vocês levantarem. Paulo Figueiredo, eu autorizo um reset nesta merda. Falando em organização criminosa, etc. Vamos para a pauta internacional com o pé no Brasil. Não tem que entrar aqui um merchan? Tem que entrar um merchan aqui. Antes da minha doce vingança, não é um pensamento cristão bom, não quero ter vingança. A vingança pertence ao Senhor, né? Mas se eu puder ser um instrumento dela, eu agradeço. Eu não vou ficar nem um pouco chateado. Mas enquanto isso não acontece, eu convido você a se tornar meu apoiador. Você pode acessar www.paulofigueiredoshow.com/apoie e apoiar o meu trabalho com a módica quantia de pouco mais de $5 por mês. Se você usar o cupom do desconto aqui na descrição. P Figueiredo Show, eu acho que é o cupom de desconto. Acesse www.paulofigueiredoshow.com/apoie. O que você vai receber? Você vai receber uma quantidade avassaladora de conteúdos exclusivos. Os artigos que eu leio vão todos para a Sueli, são carinhosamente traduzidos para português e são colocados no site. Acabei de botar um baita artigo no ar, acho que a Sueli já colocou, sobre a nova divisão geopolítica do mundo. Se você gosta desse tipo de conteúdo, às vezes não sabe o que ler, ou às vezes não domina o inglês, esses artigos estão lá traduzidos para você no site, vale muito a pena. Se você tem uma condição melhor, considere a possibilidade de me apoiar como patrono Gold. Eu gostaria muito de até ter mais contato com os meus patronos Gold, mas eu estou tão dedicado que eu não consigo, né? Amanhã não, daqui a 1 hora eu termino o programa
tomo um banho, coloco uma roupa e vou para o aeroporto de novo para Washington. Eu queria fazer reunião de patrono essa semana, não vou conseguir, porque mais uma vez estou indo para Washington. Né? Já fui na semana passada, volto aí nessa semana. E eu acho que os meus patronos, aliás, eu acho não, sem certeza que eles compreendem bem. Eu acho que eles preferem que o Paulo Figueiredo esteja em Washington fazendo o que certamente o carrapato no saco do Olavo acha que eu faço, que é passear, devo ficar lá tirando foto nos jardins da Casa Branca, né? Porque Casa Branca é um prédio muito fácil de você entrar e tirar fotos, etc. Mas eu estou indo, mais uma vez, de novo com o meu intuito da libertação no Brasil, sobre o qual eu continuo extremamente otimista. Se você quer se tornar um dos meus patronos de coach, vai ter reunião comigo, tem nosso grupo de WhatsApp, tem acesso direto a mim por e-mail, você pode também ter essa modalidade. E tem uma terceira maneira que você pode fazer doação em Bitcoin. Acessa o QR Code aqui e você pode me mandar Bitcoin. Eu agradeço imensamente, ajuda a cobrir parte dos custos que a gente tem com esse trabalho e, sem dúvida nenhuma, esse é o objetivo de longo prazo, crescer o número de apoiadores. www.paulofigueiredoshow.com/apoio. Agora sim, vamos falar sobre o Lula na Rússia. Pauta internacional, né, com o pé no Brasil. Aliás, vou fazer aqui uma correção e falar primeiro da viagem da Janja, né, já que ela chegou à Rússia 6 dias antes do Lula e da comitiva dele. Então, se você aí trabalha pesado, né, você que paga os impostos, é um cidadão honesto, está sem conseguir viajar porque está numa situação dura, fique tranquilo porque os nossos impostos estão sendo bem utilizados e que pelo menos a Janja tem aproveitado bastante. Depois de uma reforma nababesca da casa dela, ela agora está viajando bastante. Ela teve não foi só uma viagem de lazer, ela teve uma programação assim extremamente relevante ao interesse nacional brasileiro. Ela, por exemplo, ela foi ao museu, ela foi ao balé. Fala, amigos do canal. Tá gostando desse vídeo? Então não esqueça de deixar o like, comente o quanto quiser e compartilhe com seus amigos e inimigos por um Brasil melhor e mais justo. Inscreva-se no canal e nos ajude a chegar a 1 milhão de inscritos. Não saia daí que o melhor desse vídeo ainda está por vir. Melhor canal de corte do YouTube. Ela foi a uma catedral. Você vê a importância dessa grande diplomata para o Brasil. E se você não está feliz com a ida antecipada da Janja à Rússia, há quem esteja, porque essa mulher é tão chata que os políticos que embarcaram junto com o Lula no avião presidencial rumo a Moscou comemoraram a ausência da Janja, porque eles puderam conversar mais à vontade com ele. Imagina você ser tão insuportável que preferem te mandar para o outro lado do mundo uma semana antes de toda a comitiva, só para que as pessoas não tenham que ficar trancadas com você uma viagem longa dessa. Mas voltando à viagem do Lula, por que caceta ele foi à Rússia? A razão da viagem foi que no último dia 9 comemorou-se o Dia da Vitória, que é um dos feriados mais importantes da Rússia, acho que talvez seja o mais importante, que marca a rendição da Alemanha e o fim da Segunda Guerra Mundial. Só que o contexto é que torna as coisas mais interessantes. Porque não foi uma viagem protocolar, mas foi um evento recheado de pessoas que, apesar de não terem passado batom em nenhuma estátua, não chegam a ser tão extremistas assim, apesar disso, elas não são as pessoas mais democráticas. Essa foi a foto que viralizou do Lula durante o desfile militar na Praça Vermelha em Moscou. E vejam quem são as pessoas nessa foto. Vocês sabem quem é o homem ao lado do Lula de boina vermelha? Esse é o Ibrahim Traoré, que é o atual presidente de Burkina Faso. Se você não sabia quem era o presidente de Burkina Faso, não sei como é que você conseguiu viver sem essa informação importante, mas agora Paulo Figueiredo resolveu o seu problema. Você sabe que o presidente de Burkina Faso é esse, boina vermelha, Ibrahim Traoré, que chegou ao poder depois de um golpe militar. Não com batom, não chegou a tanto. Mas ele deu um golpe militar contra o antecessor dele, que também tinha chegado ao poder através de um golpe. A promessa dele
é que é um presidente de transição e que vai devolver o poder aos civis. Ele só não disse quando. A direita dele, né, ou mais à esquerda do Lula, de cachecol preto, temos o Umaro Sissoko Embaló. Você vê que hoje eu tô cheio de cultura aqui para vocês. O Umaro é o presidente da Guiné-Bissau. E contra ele não existem muitas coisas. E ele foi inclusive recebido no Brasil em 2021 pelo presidente Bolsonaro. E o pessoal chama ele de Bolsonaro da África e tal. E é legal ver o Lula com o presidente Bolsonaro da África, mas seja como for. No meio da foto, o sujeito branco de óculos escuros, esse meio carequinha, é o Abdel Fattah el-Sisi, que é o ex-general e é o ditador do Egito desde 2014. Eu sei que 2014, pra gente que tá mais velho, parece que foi há 2 anos atrás, mas 2014 foi há 15 anos atrás. Em 2014, o Abdel liderou uma derrubada do primeiro líder democraticamente eleito do Egito, que foi o Mohamed Morsi. À direita dele, nós temos, e atenção porque é muito importante, o Emmerson Mnangagwa. Eu tenho um pouco de dificuldade com os nomes africanos, mas esse é o nome dele, Emmerson Mnangagwa, que é o presidente do Zimbábue, que também chegou ao poder a um golpe militar contra o antecessor dele, o famoso Robert Mugabe, e que venceu as eleições em 2018 sobre denúncia de fraude e repressão. Então é cercado desse pessoal que o Lula estava na Rússia. Aqui no Brasil, e para a mídia e para o Supremo, o discurso de democracia, de luta contra o golpe, tiros do Zap, batom, anistia nunca, sei o quê, ditadura nunca mais, mas na Rússia a conversa é outra. E eu digo que eu acho que o negócio pegou mal, porque quando você tem até o UOL e a CNN enfiando a porrada no Lula. Porque diz assim o UOL. Não é o UOL só. Drogas pesadas. Josias de Souza. Que eu sempre me surpreendo de saber que ainda está em atividade. Achei que tinha se aposentado depois que pediu arrego para mim no ar. No 3 em 1, na Jovem Pan, bons tempos. Diz o UOL, Lula na Rússia com Putin é gravíssimo erro diplomático. Analisa Josias de Souza. Na CNN, do William Vac, eu confesso a vocês aqui, não contem pra ninguém, mas eu gosto do William Vac. Eu acho que o William Vac é um bom jornalista, apesar de não concordar com ele, eu acho ele um cara inteligente. Lula faz jogo de Rússia e China na briga mundial. Como eu disse que eu gosto do William Vac, ele inclusive descreveu muito bem que o Brasil do Lula tem feito o jogo da Rússia e da China. Não é que nós estejamos defendendo o interesse nacional do Brasil, mas o nosso país se tornou um mero facilitador dos interesses estrangeiros, sobretudo o chinês. Faça o tal do triplo C. Curta, comenta, porque a integração do chat ajuda muito, e compartilhe. Você pode fazer essas 3 coisas que ajudam o algoritmo a aparecer. Mas eu não estou brincando não, pessoal. Dá uma paradinha agora de 1 segundo e clica no joinha, que às vezes essa pessoa já está acostumada a ouvir isso. Não. É importante que você faça isso, porque se você não fizer, inclusive atrapalha o vídeo. Parece que o vídeo é menos relevante. Então, se você, como eu, está dormindo mais tranquilo agora que o Trump voltou à presidência, ótimo. Mas e o Brasil? Nosso país continua no buraco. A volta do Trump nos dá esperança, mas as coisas não vão se resolver sozinhas. Vai ser preciso muito trabalho, meu e seu. E não adianta xingar muito nas redes sociais achando que isso resolve alguma coisa. Não tem salvador da pátria, não tem um político que vai resolver por você. A responsabilidade é sua. Eu larguei tudo para me dedicar a isso. E você? Como você pode ajudar sem abandonar as suas obrigações? Simples. Apoie quem está na linha de frente. Sem isso, esse trabalho simplesmente não continua. Acesse www.paulofigueiredoshow.com/apoie e com a partir de $5 por mês, garanta que isso siga em frente. Se puder ir além,
Torne-se meu patrono Gold e participe do meu grupo privado e ajude a definir as minhas próximas pautas. A diferença entre vencer e perder está na ação. Durma tranquilo, sabendo que você fez a sua parte.